janela. E a gente percebe também que quando diminuímos a janela, essa imagem ela é cortada, certo? Não o que acontece com o texto, que quebra. Então a gente vai primeiro comentar de como inserir uma imagem e como usar as propriedades de size, questão de fixação, e então a gente vai dar uma desenvolvida sobre isso. Eu estou com essa página aqui aberta no Sublime, e para inserção de imagem, então temos background size, origem, color, clip, são coisas mais avançadas, position, que é a posição em X e em Y, attachment, que é a questão que a gente vai usar para adaptar, repeat, repetir ou não repetir, colocar imagem, e aqui já são outras funções que o Sublime puxou. Então todas essas são as funções que existem no background. Colocando só background, nós podemos adaptar, colocar várias funções juntas ou separadas. Por exemplo, background size, nós vamos colocar cover. Tá? Lembrando que essa propriedade é propriedade nova. Eu vou dar uma recarregada aqui. Por eu ter colocado background cover aqui, ela já sumiu, certo? Ela já sumiu as imagens que estava repetindo, ela já se adaptou ao tamanho, tá? Então ela fica já no jeito. Se eu não colocar background size cover, eu vou trabalhar agora a posição D. Então, background, position. Nós vamos colocar center para centralizar no eixo X e para centralizar no eixo Y. Então, ó, ela está centralizada no eixo X e Y da janela, e aí ele se repete a partir dessa centralização. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai deixar o background cover, porque assim ele vai ficar já adaptado à janela. Background cover, size, esse aqui é o tamanho. E aí o mais interessante é a posição. Agora a gente retomou aqui, tá? Vocês vão perguntar, deu no mesmo, tá? Mas para que serviu aquela centralização? Para ele permanecer no eixo X e Y centralizado. Se fosse uma página que tivesse barrinha de rolagem, a gente ia perceber uma coisa bem bacana, tá? Então, para isso eu vou ver se eu coloco, duplico essa div aqui, ó. Tá? Vou copiar mais delas aqui no meu documento. Vamos ver se isso aqui já nos ajuda. Pronto, agora temos uma barrinha de rolagem, certo? E aí podemos perceber que o nosso background ele está centralizado e adaptável à janela, indo junto com a nossa barrinha de rolagem. Essa opção que nós vamos usar agora do background, chamada background attachment, nós vamos colocar aqui fixed. Ele vai fixar essa imagem na janela. Vamos verificar aqui. E não sei se vocês estão percebendo agora que eu tenho essa rolagem e a minha imagem não vai junto, agora ela está fixa. Então isso é uma das propriedades aí de como trabalhar um background responsivo, certo? Só que devemos atentar para algumas coisas. Primeiro, tudo isso que a gente escreveu, a gente pode colocar tudo aqui, ó, na aba background. Vamos lá? Então vamos lá, center,
Primeiro center para centralizar, fixed para fixar, certo? Aí a gente vai deletar esses dois. Por que eu não tirei o cover? Porque o cover ele é uma propriedade nova. Para o Chrome ele funciona certinho. Se a gente fosse utilizar essa propriedade para que ela rode no Safari, no Mozilla e no Firefox, nós teríamos que colocar prefixo. Aqui na frente, por exemplo, o WebKit para o Safari, o Moz para o Mozilla e o O para o Opera, certo? Então isso aqui é mais para... não são prefixos para que peguem. Quem quiser consultar, entre no site aqui na Use e vocês podem consultar quais tags ainda funcionam ou não funcionam aí normalmente. Então isso a gente sabe que é para imagens que se adapte então à tela do computador. Aí permaneceu do jeito que eu deixei. Agora nós vamos comentar de uma coisa bem interessante, que é deixar leve a página e é muito interessante utilizar, são os patterns, padrões. Esse site aqui, ele é um gerador de padrão, Patternizer, e você consegue criar um padrão. Esse padrão é super leve e ele é feito em código, geralmente. Se você for ver aqui, tem aqui o code dele em CSS. Então foi tudo feito aqui em CSS. E temos esse outro site, CSS Partners Gallery. São galerias prontas de alguns padrões. Por exemplo, ó, vamos dizer que a gente queira colocar aqui este padrão vermelho de Hertz. Clicou aqui, uma pessoa que criou, e aí todo esse código feito é para que esse padrão fique bonitinho do jeito que está aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo. E aí para a gente utilizar este padrão, nós teremos que copiar, porque isso aqui foi criado em CSS, copy, e aqui onde está escrito background, a gente colaria essa montagem radial gradient, que também é um recurso novo do CSS3. Vamos lá na nossa página, e pela nossa surpresa, o padrão está aí, criado, bonitinho, leve, sem pesar, tá? Tudo feito aqui nesse site aqui bem bacana, desenvolvido aí por algumas pessoas. Outra maneira, tá? Isso aqui é tudo em código, mas uma outra maneira bem bacana é você aplicar. Bom, aqui ele diz também, gente, é muito importante ver quais versões aceitam essas novas tags aí do CSS3. Uma outra maneira, que nem esse site fundo, ele está com padrão. Uma outra maneira de colocar um fundo é por imagem. Dentro da minha pasta, eu tenho aqui patterns, são padrões que eu baixei da internet, vocês encontram e são padrões neutros, cores neutras. Cada imagem dessa é bem pequena, ela é um padrão que vai ser seguido e repetido, geralmente todas em PNG, o mais leve possível. Então essa é a visualização da imagem. Então como que ficaria isso daí? Tá? Como tem que repetir, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um enter aqui, pegar o nome dessa imagem, tá na pasta Partners, eu vou remover isso aqui, ó, e vou colocar o URL para achar o caminho. Então tá na pasta Partners barra este nome aqui, .png. Por si só, se você não coloca nada na frente ou o repeat, ele vai repetir toda essa imagem, tá? A gente já vê um repeat aqui. Então, ó, a gente consegue visualizar que o padrão foi aplicado, tá? Vamos pegar um padrão mais escuro agora. Vou pegar esse daqui, vou mudar o nome, salva. E aí está o padrão bonitinho, certo? Eles se repetem. Provavelmente foi criado aí no Photoshop, os programas aí de criação. Voltando aqui, então ele repetiu automaticamente, tá? Então essa questão de repetição, a gente encontra num background repeat. Se você coloca para
repeat em X, ele vai repetir só na horizontal, que é essa primeira linha. Se eu coloco um repeat em Y, só na vertical, só na vertical. Se eu coloco no repeat, obviamente ele não vai repetir, ele vai ficar só ali em cima. Se eu coloco repeat, ele vai repetir, tá? Por padrão, você deixa 100, porque ele repete por padrão e executa este lindo background que vocês estão vendo aí, tá? Vou deixar mais transparente o box aqui, a cor em RGBA. E aí a gente consegue visualizar, então, se a gente quisesse aplicar aqui um Fixed, valeria também. Agora o fundo está fixo. Tá? Então,